pode me avisar aqui, pode abrir o microfone, não tem problema, João, e me avisar que eu tento melhorar um pouco a conectividade. Qualquer coisa, eu estou no WhatsApp aqui conectado também. Acho que podemos começar, né? Pessoal, bom dia a todos e todas. Nós vamos continuar aqui o segundo dia do nosso workshop Economias Populares Transnacionais. A gente teve um dia bastante intenso e muito rico, né, de apresentações e debates ontem. E, né, temos certeza que hoje também vai ser um dia bastante frutífero, especialmente começando aqui, né, com a palestra Keynote do professor Douglas Toledo Piso, a quem eu agradeço muito de poder estar aqui, infelizmente não presencialmente, né, mas ainda assim, né, Douglas está num período também, inclusive, de trabalho de campo, então a gente imagina a dificuldade aí de conciliação de agenda, então um duplo agradecimento, né, por ele estar aqui com a gente, né? O Douglas, a gente conheceu o trabalho dele recentemente e tivemos um diálogo também à distância, né, que foi super importante para o início da nossa pesquisa, então é um prazer poder te ouvir. O Douglas é professor assistente de assuntos internacionais na Lafayette College, nos Estados Unidos, doutor em sociologia na New School, mestre em sociologia e bacharel em relações internacionais pela USP. Sua principal área de pesquisa é migração internacional, com tópicos de interesse em migração chinesa, mercados populares no Brasil, ativismo de memória da migração japonesa no Brasil, deslocamentos climáticos e migração ambiental, política de imigração nos Estados Unidos e reassentamento de refugiados. Seu trabalho acadêmico interroga as mobilidades de pessoas, bens e cultura material através das fronteiras, e seu livro Beyond Informality, How Chinese Migrants Transformed a Border Economy será lançado em agosto de 2025 pela Stanford University Press. Então, sem mais, passo a palavra para o Douglas, agradecendo novamente, e depois a gente abre para um debate. Obrigado, Douglas. A palavra é sua. Obrigado, João. Obrigado a todos. Estou muito contente de poder participar neste evento, compartilhar o meu trabalho com vocês. Como já foi dito, infelizmente não posso estar presencialmente aí, mas agradeço duplamente então, o convite de poder participar e de aceitarem que eu pudesse falar de maneira virtual à distância, porque eu acho que o workshop que vocês estão fazendo é muito importante, conecta vários pontos teóricos, provavelmente metodológicos também, e empíricos sobre essa realidade crescente no Brasil, de muitos anos, obviamente, e que vem se deslocando em novas geografias e temporalidades, de maneiras muito interessantes, e eu acho que é louvável a iniciativa de vocês, obviamente, de fazer o trabalho que vocês estão fazendo em Belo Horizonte, mas também de conectar os pesquisadores e pesquisadoras transnacionalmente para lidar com essa questão. Eu gostaria de também agradecer ao João, como organizador da mesa e organizador do evento, juntamente com a Mara e a Priscila, e aos demais palestrantes, participantes, ouvintes, por estarem aqui conosco. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Se por acaso tiver alguma dificuldade, por favor, me avisem. E eu preparei uma fala que vai ser provavelmente de 35 minutos a 40 minutos para a gente ter um tempo maior para discussão. E na minha fala eu quis focar em um dos aspectos do meu trabalho e do meu livro, que, como o João comentou, está sendo lançado agora, em agosto de 2025, How Chinese Migrants Transformed the Border Economy, pela Stanford University Press. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês é um pedaço desse trabalho mais amplo que está refletido no livro, especificamente sobre o engajamento transnacional dos chineses ultramarinos, como as associações de imigrantes, agências diaspóricas e políticas extraterritoriais se entrelaçam. Eu vou falar um pouco mais, obviamente, desses termos, o que eu quero dizer por eles e como eles me ajudam a pensar a realidade transnacional desse caso, mas eu acho que isso também coloca uma questão da escala e da epistemologia de como a gente olha para esses mercados transnacionais em termos de onde começam e terminam as fronteiras analíticas e físicas desses processos que a gente está analisando. Então, uma vez mais, agradeço e espero que vocês estejam comigo até o final da apresentação para essa fala no final e discussão com perguntas que possam aparecer. Bom, eu gosto de começar a minha apresentação sobre este tema para tentar interligar com algumas outras coisas que não são exclusivas da realidade de São Paulo, de Cidade do Leste, os dois lugares que compõem o meu circuito transnacional,
e também que não são necessariamente apenas sobre a migração chinesa, ancorando isso na pesquisa etnográfica que eu realizei. Para essa fala, eu preparei algo que vai no sentido de mostrar a presença dessa diáspora chinesa, como eu já disse, vou falar um pouco mais sobre esse tema, nesse circuito transnacional em diferentes momentos. Então, permitam-me falar um pouquinho mais sobre dois momentos chaves, a partir da fala de pessoas importantes nas comunidades das diásporas chinesas em Cidade do Leste e São Paulo. E a partir de aí, a gente pode começar a dialogar sobre como essa realidade vem se desdobrando e como ela se interliga ou não entre esses dois pontos diferentes, esses nodos do circuito transnacional. Em 2012, a presidenta da Associação Chinesa do Brasil disse que o Brasil era a bola da vez para os migrantes chineses. E essa frase virou uma notícia de jornal com bastante destaque, no jornal de grande circulação em São Paulo, no Brasil. E o que eu acho muito interessante dessa fala é que ela reflete um olhar diferente sobre a principal descrição da presença chinesa no Brasil. Especialmente quando se falava da presença chinesa na economia brasileira, havia um modo muito específico de se dizer que os chineses estavam dominando algum setor da economia, seja ele minério, extração, agricultura, exportações de commodities. E o que essa fala traz para a gente é uma outra parte da presença econômica chinesa, que também é muito ligada com a presença social e humana, que tem a ver com a crescente presença de migrantes chineses nos mercados informais. Então, se a principal descrição da presença chinesa no Brasil tinha a ver com esses setores, muitas vezes estratégicos da economia brasileira, é muito interessante que a fala dela vai chamar atenção para aonde talvez esteja concentrada a maior parte dos migrantes mais recentes que chegaram ao Brasil, especialmente no caso de São Paulo, que é onde se baseava a minha pesquisa de campo, mas imagino pela fala de outros, pela pesquisa que está sendo aí compartilhada, que isso também se ramifica por várias cidades. Eu mesmo acompanhei isso na minha pesquisa também. É a presença dos migrantes chineses nesses espaços de economia popular, onde tem uma geração e circulação de riqueza muito grande, mas que fica, muitas vezes, deixada de lado dessa narrativa econômica principal. Ou quando é salientada de uma visão negativa, com estereótipos estigmatizantes da perspectiva dos chineses. E ela vai centrar o fato de que o Brasil se torna um destino-chave, onde muitos desses migrantes que passam por dificuldades econômicas, linguísticas, de status migratório e tantas outras, vai encontrar as principais oportunidades de integração socioeconômica nesse circuito econômico e nas sociedades brasileira, chinesa, paraguaia também. E aí, se a gente pensa numa fala parecida, 3 décadas antes, e que se passa também numa outra geografia, na de Cidade do Leste, de maneira semelhante, o presidente da principal associação taiwanesa em Cidade do Leste, naquele momento, na verdade falando em 2015, mas refletindo sobre a criação da própria associação em 82, vai dizer de maneira semelhante que Cidade do Leste é o lugar ideal para os negócios dos migrantes. Que havia um incentivo das associações em coparticipação com agências de fomento em Taiwan, para que migrantes chineses, investidores chineses, nesse caso, o termo que obviamente eu quero utilizar aqui é um termo que também era contestável por diferentes facções, partes políticas e grupos migratórios, e no momento eles se ancoravam na palavra chinesa, depois passaram a utilizar muito fortemente a palavra taiwanês, que o Cidade do Leste era o lugar ideal para o negócio dos migrantes. Então, a gente percebe que o que acontece entre essas duas falas de presidentes das associações mais importantes nos dois países sobre a presença de imigrantes da diáspora chinesa também reflete a realidade econômica das economias transnacionais ancoradas na cidade de fronteira do Cidade do Leste e nessa grande metrópole latino-americana que é São Paulo, de onde se ramifica também não só a presença dos migrantes, mas dos bens, muitas vezes por comerciantes brasileiros e viajantes sacoleiros de longa distância. Então, o que eu vou tentar compartilhar com vocês é o que aconteceu entre esses dois momentos e entre essas duas geografias, unindo elas, respeitando o fato de que o que eu vou compartilhar com vocês hoje não é o único fator que faz essa transformação acontecer,
mas que eu estou interessado em olhar para como essa transformação acontece da perspectiva desses grupos de diáspora chinesa. E eu acho que a escolha do grupo aqui é muito importante, porque, semelhante a outros grupos, mas de maneira muito clara no contexto das diásporas chinesas, percebemos que os grupos da diáspora estão presentes em diferentes partes desse processo e ocupando diferentes papéis importantes nessa transformação. Então, fica muito evidente ao analisar o grupo chinês, não só a importância que empiricamente constatamos da participação chinesa, dos migrantes da diáspora, mas também as relações de poder entre grupos que atuam nesses circuitos econômicos. E as dinâmicas de grupo, de inclusão, de exclusão, de participação, competição entre diferentes atores da diáspora chinesa, e eu vou me limitar a falar mais isso hoje, mas obviamente também com outros grupos brasileiros e outros grupos migrantes nesses circuitos também. Bom, então aqui está um pouquinho mais sobre esse circuito transnacional. Entre a Cidade do Leste, na fronteira, na tríplice fronteira, né, muito próximo também da Argentina, mas na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, e São Paulo, uma distância de mais de 1.500 quilômetros entre uma cidade e outra, e como eu também mencionava antes, com uma temporalidade muito específica de transformação dos papéis que ocuparam cada uma dessas cidades em momentos diferentes, desde a formação do Estado do Leste em 1956, quando foi o decreto criado, mas a pedra fundacional da cidade em 57, com a expansão do comércio de fronteira, muito por migrantes nessa cidade, entre duas economias muito diferentes, a brasileira protecionista, a paraguaia aberta ao comércio internacional e fomentando as zonas de exportação, os corredores voltados para fora e não para a economia doméstica, e a transformação com a liberalização econômica que aconteceu no Brasil e em outros países do mundo na década de 90, e o processo de integração regional representado pelo Mercosul, e os desafios que esses processos de liberalização e de regionalização colocaram para a manutenção da economia do Estado do Leste voltada para o comércio e voltada para importação via reexportação por vendas, além de facilitação de processos de contrabando e descaminho, que são as categorias legais utilizadas no Brasil. Em outros momentos, eu não vou ter tempo de falar sobre isso agora, eu tento destrinchar essas categorias sociais e legais e o que elas significam. Por hora, para a gente poder estabelecer o debate, eu vou manter esses termos mais formais, para simplificar um pouco a linguagem, mas sabendo que, obviamente, merece crítica, e eu imagino que isso já foi ou vai ser objeto de discussão também nas outras mesas. Bom, então esse circuito transnacional tem essas duas dimensões. Como eu disse antes com o João, e falei um pouquinho também antes, eu trato esse circuito como uma unidade de análise. Eu não separo ou comparo o que aconteceu em Estado do Leste, em São Paulo, ou em um momento 1 e um momento 2. Eu tento entender a partir das dinâmicas de transformação dessas âncoras, desses lugares de economia transnacional, exatamente os processos que vão além das fronteiras. E, como eu disse antes, a participação chinesa acho que coloca em mais evidência a capilaridade, a transnacionalidade desse circuito. Então, o objetivo da minha pesquisa, e é isso que eu quero compartilhar especificamente com vocês, se insere num quadro maior do meu objetivo de pesquisa ao longo de mais de uma década, que culminou no livro, mas especificamente no que tange ao que eu vou compartilhar com vocês, que é mais ou menos parecido com um dos capítulos do livro, seria analisar a vida associativa e a implementação das políticas diaspóricas das comunidades chinesas nesse circuito transnacional. E a questão que eu trato aqui de uma perspectiva indutiva, de uma pesquisa qualitativa, como eu estou interessado nessa dinâmica da maneira pela qual essas associações, tanto no Estado do Leste quanto em São Paulo, participam do engajamento dos governos taiwanês e chinês com as diásporas nestas localidades do circuito. Pensando um pouco nos métodos que eu utilizo nessa pesquisa, eu me vali muito de observação etnográfica e não apenas os lugares e momentos em que eu estava observando cenas cotidianas e rotineiras ao longo desse processo de pesquisa de campo nas duas cidades onde eu morei e fiz pesquisa por muito tempo, mas também olhar para esses dois lugares como
nódulos deste circuito. Então, é uma pesquisa que é multissituada, mas no sentido não de olhar para as lateralidades e horizontalidades com pouco tempo de pesquisa, mas sim de ancorar com pesquisa de campo muito ampla a relação que começa em geografias que não são encapsuladas imediatamente no entorno de São Paulo ou do Estado do Leste, mas que são transnacionais por natureza. E também por lançar mão, então, desses lugares diferentes do circuito, eu me vale também de etnografia móvel, acompanhando muitos migrantes e acompanhando as histórias dos migrantes e dos bens que eles circulam entre um local e outro. Eu colhi 67 entrevistas semi-estruturadas com diferentes atores posicionados em diferentes níveis nesses circuitos internacionais, que incluíam migrantes, líderes comunitários, associações de migrantes e de comércio nas duas cidades, bem como representantes do poder público eleito ou de órgãos do Estado, ocupando de novo diferentes posições nesse circuito. Entrevistas realizadas desde 22 minutos até mais de 2 horas e meia, gravadas quando houve a autorização das pessoas e quando isso não colocava em risco, de acordo com os protocolos de ética de pesquisa, os sujeitos de pesquisa, os interlocutores que compartilharam seu tempo e suas experiências comigo. E essas entrevistas, então, foram semi-estruturadas, né, no sentido de que havia um questionário preparado, que foi aplicado em todas as entrevistas, mas que também era flexível e móvel para que novas perguntas fossem incorporadas, ao passo que eu também ia percebendo a necessidade de aprofundar ou alterar a direção das perguntas feitas, objetivando através da técnica de snowball sampling, né? Então, quando um entrevistado ou entrevistada conduz a novas entrevistas e quando posições ocupadas no campo geram novos temas de perguntas para serem adicionados ao questionário, mas objetivando a saturação, ou seja, quando entrevistas adicionais pareceram acrescentar nuance, mas não necessariamente novas informações que diferiam radicalmente de tendências observadas em entrevistas anteriores. Ao longo desses anos, mais de uma década, como eu mencionei antes, eu me valei também de análise documental, e aqui tem alguns exemplos de diferentes materiais que eu utilizei, desde livros de memória da comunidade, narrativas oficiais de órgãos de governo ou de grupos de agências diaspóricas, material incorporado também e produzido por atores não chineses sobre a presença chinesa na região. E tanto a análise documental quanto as entrevistas foram realizadas em português, espanhol e chinês, mandarim, com exceção de algumas entrevistas que aconteceram com auxílio de pessoas não pagas que foram tradutores para dialetos chineses que eu não falo, o que aconteceu tanto com dialetos de grupos diaspóricos mais antigos estabelecidos, embora nesse caso comumente era feita a entrevista em português ou espanhol, ou de dialetos regionais de algumas realidades de imigrantes que eu não tive acesso. Bom, pensando então não só nos métodos de pesquisa, mas como como a metodologia se coloca presente na minha pesquisa, eu parto do pressuposto de que a etnografia ela não começa no momento da pesquisa de campo e ela também não termina aí, mas sim no momento da escrita e no momento da difusão da produção de pesquisa, de maneira que é possível perceber que a teoria no processo etnográfico não é reduzida em apenas um espaço ou momento da pesquisa, mas ela perpassa a pesquisa como um todo e que se pode teorizar da realidade para casos mais amplos, não imaginando que isso pode ser imediatamente transponível para outros casos, mas que informam novas perguntas que podem ser aplicadas para casos semelhantes, interessados não só nas similaridades, mas nas diferenças e nas tensões internas ao caso e exteriores ao caso. Então, essa teoria etnográfica que eu tento valer mão significa, no fundo, uma possibilidade de questionar e de, o tempo todo, estar refletindo sobre as análises que podem ser feitas a partir das observações etnográficas. E do ponto de vista também epistemológico, eu insiro a minha pesquisa nessa chamada virada das mobilidades nas ciências sociais, e para além das ciências sociais, na verdade.
o que isso quer dizer, eu defino a virada das mobilidades como uma atitude epistemológica de olhar para a realidade social a partir da lateralidade de mobilidades sociais, econômicas, espaciais, de pessoas, bens e objetos não humanos. Então, eu olho, obviamente, para esse acompanhamento entre pessoas e commodities nesse circuito transnacional a partir dessa olhada para as mobilidades, aonde mobilidade não significa liberdade, não significa necessariamente um abraço, um engajamento com perspectiva de estar móvel de uma maneira naíve ou de uma maneira muito celebratória, mas sim de olhar para as mobilidades como criadoras também de novas tensões, de novos conflitos, de novas dinâmicas de poder. Então, esse é um pouco do meu olhar sobre a epistemologia que se coloca ao lado da metodologia que eu me vale na pesquisa. E aqui eu vou falar o meu argumento, porque eu sei que numa palestra à distância online a gente pode se perder um pouco, de cara, para que a gente possa então perceber o que é que eu quero dizer com tudo isso, como eu respondo aquela pergunta de pesquisa. Mas eu espero que depois, no final da minha fala, eu possa convencer um pouco mais vocês sobre a validade desse argumento e também estou, obviamente, aberto para ouvir alguns comentários ou questões que vocês possam ter sobre isso, que pode me fazer repensar a maneira como eu olho para esses dados. Mas, a partir, então, dessa longa pesquisa de campo, eu respondo aquela pergunta sobre como essas agências e grupos diaspóricos vão realizar as políticas de diásporas transnacionais, e eu respondo que, ao se engajarem com as diásporas, participar na política local e organizar os assuntos internos da comunidade, as associações de imigrantes, em particular, articulam local e transnacionalmente as relações Estado-diáspora e a promoção do comércio internacional e o desenvolvimento de uma identidade chinesa muito vinculada ao ethos empreendedor. Então, aqui eu quero dar um passo atrás para pensar quais são as literaturas que nos ajudam a entender por que e como os países se engajam com as diásporas. Aqui, quando eu falo diásporas, eu tento entender diásporas da perspectiva que os estudos de migração e depois os estudos das diásporas vão definir a palavra, não necessariamente para olhar nos grupos que se autodefinem como diaspóricos, que são marcados como diásporas intergeracionais, de negação e possibilidade de encontrar um local territorial nacional, porque foram expulsos de seus locais de origem, e isso marca a história e a memória coletiva desses grupos. Eu utilizo a categoria de diásporas aqui de uma maneira muito mais ampla, que tem a ver com os movimentos dentro das pesquisas de imigração, que vão tentar ampliar a categoria de imigrante, para não falar de imigrante e emigrante, para não usar apenas migrante em oposição a grupos diaspóricos, que são segunda, terceira, quarta geração, mas para incluir esses diferentes grupos que etnicamente ou culturalmente estão relacionados com a realidade migratória, muitas vezes pela experiência pessoal de migração ou pela experiência familiar ou comunitária. Então, isso meio que implode as categorias ou as diferenças entre migrantes retornados, grupos de diáspora de primeira, segunda e terceira geração, entre emigrantes e imigrantes, e olha para essa mobilidade de novo, não de uma maneira celebratória, mas para olhar para as tensões, contradições e dinâmicas de poder dos diferentes atores móveis. Então é assim que assim que eu mobilizo a categoria de diáspora. Mas por que então que os países se engajam com as diásporas, né? Por que os governos, em especial, vão olhar para sujeitos que são muitas vezes não nacionais, do ponto de vista de documentação e status de cidadania, muitas vezes, obviamente, são, e vão falar, eu preciso aumentar minha relação com esses grupos da diáspora. Bom, existem 3 grandes razões pelas quais os países vão fazer isso. Uma dessas motivos é a premissa do cuidado. Então, a ideia é de que os estados e os governos têm que cuidar da população que faz parte do pacto social entre os governados e os governantes, entre o papel do Estado e a sociedade civil. E o fato de que eles não estão presentes no território nacional e muitas vezes de que eles não têm o status de cidadania não significa que o Estado deve, então, voltar as costas para a população e, na verdade, que ele deve aumentar as maneiras de alcançar essas populações diaspóricas. Um outro olhar para isso tem muito mais a ver com
os interesses utilitários, em específico, como que as diásporas podem ser um instrumento de desenvolvimento, ou como em inglês é referido, a development asset, né? Então, a ideia é de que capital humano, recursos financeiros, ou remittances, ou o envio de dinheiro e outras coisas que os migrantes fazem, isso tudo passa a ser importante porque o Estado e o governo vão se valer desse ativo que pode ser utilizado. E um terceiro grande motivo pelos quais os Estados vão se engajar, os países vão se engajar com as diásporas, tem a ver com o poder brando. A presença desses grupos diaspóricos pode aumentar a possibilidade de que o Estado e o governo participem de diplomacia civil, de maneiras de lobbying, no sentido americano da palavra, no sentido positivo de expandir as conexões com grupos de tomada de decisão e a repercussão de uma imagem mais positiva do governo, da ideologia, da diáspora, do partido, ou mesmo da identidade nacional e cultural desses grupos. Então, são motivos diferentes, né? E aqui, obviamente, é bastante esquemático, não há necessariamente uma divisão tão clara entre esses tipos de motivo, e há mais motivos do que esses, mas talvez 3 dos mais importantes categorias de motivos pelos quais os Estados se engajam com as diásporas. Mas isso gera 3 abordagens diferentes de pesquisa, especialmente nas pesquisas de imigração, e como eu disse, nesse grupo de pesquisa também interdisciplinar, esse novo campo de pesquisa que surgiu de dentro das pesquisas migratórias, que é a pesquisa das diásporas ou das relações entre Estado e diáspora, do engajamento do Estado com a diáspora. Um desses grupos de pesquisadores e uma vertente é o que a gente pode chamar de tapping diasporas, em inglês, né? Então, a ideia é de você alcançar essas diásporas desde uma perspectiva utilitária. Então, uma agenda que serve aos interesses do governo do Estado, que busca se conectar com as diásporas. Por outro lado, do ponto de vista de uma agenda identitária, muitos estudos vão olhar especificamente para como o abraçamento das diásporas significa uma redefinição dos grupos de pertencimento nacionais, muitas vezes abraçando grupos da diáspora que são privilegiados, etnicamente, religiosamente, politicamente, ideologicamente, em detrimento de outros grupos nacionais que são negados ou excluídos da participação dessa mesma identidade que está sendo positivada e validada. Então, existe aqui uma outra maneira de olhar para essas relações entre Estado e diáspora. Uma terceira vertente, chamada de governing diasporas, ou governar as diásporas, é muito influenciada pelo pensamento Foucaultiano da governamentalidade, mas aqui olhando a partir da perspectiva extraterritorial. Então, como governos aplicam essa maneira de atuar em populações que não são exclusivas dentro do território nacional. E essa terceira vertente, ela vai tentar misturar agenda utilitária e agenda identitária, vai falar, não existe um a priori sobre como os estados vão se relacionar com esses grupos. É preciso olhar empiricamente para ver qual é essa relação, e muitas vezes a fronteira entre a agenda utilitária e identitária é muito mais fluida. Então, o que eu acho que essa vertente de estudos deixa de lado, o que para mim foi muito interessante de ver do ponto de vista teórico, é que eles não falam tanto sobre esse ethos ou essa ética empreendedora. O que foi central, não no momento fundacional do pensamento Foucaultiano sobre a governamentalidade, mas no momento seguinte, quando ele vai falar não só da governamentalidade, mas especificamente da governamentalidade neoliberal. Então aqui eu passo a falar um pouquinho sobre como eu entendo governamentalidade a partir da perspectiva Foucaultiana e aplicada para esses contextos. Bom, a maneira definidora como o pensamento Foucaultiano falou sobre a governamentalidade era sobre racionalidades políticas. A calculabilidade da burocracia do Estado sobre como, então, entrar nas minúcias e nos detalhes de gerir a vida individual e pública das pessoas. Mas a ideia central aqui é tomar o corpo da população como principal objeto de governo. Então, obviamente, tem uma teorização muito rica sobre o que isso significa, mas do ponto de vista das migrações e dos estudos migratórios, isso passa a ser um ferramental teórico e conceitual muito importante. É a maneira como o Estado olha para a população migrante ou diaspórica e tenta dar legibilidade para essa população, para a implementação de políticas públicas ou para discursos e práticas de migração ou outros, mas que se valem dos grupos migrantes e diaspóricos para legitimar esse novo modo de gerenciamento
através de políticas públicas ou outras maneiras, com intervenções e com ações diretas, desse corpo da população. Isso é no momento em que Foucault cria o termo e esse neologismo, mas depois ele passa a falar especificamente, num segundo momento das aulas no Collège de France, sobre a governamentalidade neoliberal especificamente, e como o Estado passa a ser um atuador para que o sujeito se torne autorrealizável no mercado. Então, é muito interessante que o Estado passa a ser o principal inculcador de uma ética empreendedora para que os sujeitos dependam menos do Estado e que o Estado tenha um papel de facilitação dos mercados. Foucault vai ter uma extensa preocupação com a origem, a genealogia de discursos e práticas que vão desaguar nessa governamentalidade neoliberal, mas, de novo, trazendo para o contexto das migrações e das diásporas, e no caso especificamente das participações chinesas nesses circuitos transnacionais, é muito interessante olhar para como essas políticas, discursos e práticas transnacionais das agências diaspóricas chinesas são formas de governo transnacional, extraterritorial, com um teor neoliberal muito forte. E isso vinha sendo pouco teorizado para essa vertente, embora fosse a vertente que diretamente se debruçava sobre governamentalidade. Falando muito e se focando muito mais nas políticas de controle da mobilidade e de controle de fronteira. E aqui eu achei interessante, então, trazer esse teor sobre o mercado e o neoliberalismo, que foi tão importante nesse segundo momento do pensamento Foucaultiano. E aí o que eu acho que a minha análise pode contribuir para esse debate é porque ela é crítica desse engajamento diaspórico dos chineses ultramarinos e reconhece, mas também problematiza o teor neoliberal dessas políticas diaspóricas e na maneira pela qual essas estratégias mobilizam os discursos e práticas de sujeitos empreendedores transnacionais. Bom, então agora eu quero falar um pouquinho mais sobre essa outra categoria que eu mobilizo, que é de diáspora chinesa ou de chineses ultramarinos. Eu falei de diáspora agora há pouco, do ponto de vista de estudos migratórios, estudos da diáspora, o que isso significa nesse contexto, mas os chineses e esses grupos étnicos ou diaspóricos vão ter uma categoria própria em língua chinesa para isso, e é a categoria de Huaqiao, ou Huaqiao Huaran, que significa exatamente os chineses ultramarinos. Existe também uma longa aplicabilidade desse termo, que é de mais de 100 anos, nas políticas dos governos chineses para os grupos migratórios, aplicando às vezes apenas Huaqiao, mais das vezes, às vezes também Huaqiao Huaran, para se referir ao que pode ser traduzido de maneira literal a chineses ultramarinos, ou em inglês, Overseas Chinese. No passado, isso foi também traduzido de maneira um pouco mais errônea como Chinese Sojourners. Então, aqueles migrantes chineses que são temporários, são sojourners, eles iriam retornar, e havia a perspectiva de que eles deveriam retornar para a nação. Mas o que é interessante sobre essa categoria é que ela inclui pelo menos 3 pontos muito importantes de identidades culturais. A primeira é a retenção dessa identidade cultural, aonde quer que esses grupos migrantes estejam e qualquer que seja o status de nacionalidade, etnia ou cidadania das pessoas e grupos envolvidos. Na verdade, o segundo ponto dessa definição é que tem uma transmissão intergeracional da identidade. Aqueles nascidos na diáspora, que podem muitas vezes nunca ter se relacionado com o local de natalidade dos pais, ou avós, ou outras gerações, retêm essa identidade intergeracionalmente. Mas também houve uma mudança muito relacionada com a virada geopolítica na China a partir de Deng Xiaoping nos anos 78 em diante, especialmente na década de 90, onde o governo chinês, que até então tinha tido uma atitude muito radical de cortar os laços com a diáspora, voltado para laços ideológicos com a formação dos novos cidadãos e cidadãs no contexto da Revolução Cultural e do governo do Partido Comunista da China, passa a olhar para a diáspora com a vontade de se reconectar. Então, essa contribuição desde o exterior é muito importante porque ela significa não só o reatamento dos laços com a diáspora, mas a valorização dos chineses da diáspora, dizendo que eles poderiam contribuir ao retornar para a China. E no momento posterior, o slogan, inclusive na década de 2000, muda novamente para falar que eles devem contribuir desde fora. Então, é uma valorização dupla da diáspora, não só para positivar o valor dessas populações diaspóricas, mas para falar que eles, inclusive, têm um valor especial por estarem fora do território nacional.
Mas tudo isso para dizer que também, como qualquer outra identidade cultural, a identidade chinesa é uma categoria fluida, ela é situacional, diferentes grupos vão se relacionar com essa categoria e diferentes indivíduos vão mobilizar essa identidade chinesa de maneiras e níveis diferentes. E a gente vê mudanças ao longo do tempo e em diferentes grupos sobre como eles se definem entre chineses, taiwaneses, brasileiros, paraguaios, ambos, nenhum. E é muito importante, então, olhar para isso a partir dessa fluidez. E como essa fluidez é determinada, em muitas vezes, por essas mudanças geopolíticas e pelas novas geografias econômicas dos circuitos transnacionais. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ao longo da palestra. Bom, um pouco mais de contexto aqui. Os grupos migratórios que eu estou falando têm diferentes momentos e vêm de diferentes contextos. E aqui, de maneira muito esquemática, em Cidade do Leste, a gente percebe que a comunidade maior vem de Taiwan, entre a década de 70 e a década de 90, mas não são necessariamente exclusivamente taiwaneses nascidos em Taiwan. Havia também grupos de chineses que se mudaram para Taiwan durante a Revolução Cultural na China e que a partir daí se deslocaram para outros países. É o caso de alguns que vão chegar em Cidade do Leste. Mas também um segundo momento migratório na década de 70 e 80 de pessoas que vieram de Hong Kong, Macau, Singapura para Cidade do Leste, e inclusive já como investidores muito importantes nesse mercado crescente de reexportação na cidade de Cidade do Leste. E na década de 90 em diante, uma presença de imigrantes chineses, especialmente de Zhejiang e Fujian, mas que vão morar em Foz do Iguaçu e trabalhar em Cidade do Leste, muito por conta das relações bilaterais e diplomáticas entre os países, Paraguai com Taiwan, Brasil com a China, de maneira, então, a fomentar essa sedentarização em Foz do Iguaçu e essa mudança, esse traslado diário para trabalhar em Cidade do Leste. No caso de São Paulo, tem outras temporalidades, que também não é igual a temporalidade para a migração no Brasil, né, porque é muito maior do que isso. Eu vou focar aqui no caso de São Paulo, mas há pelo menos 3 grandes momentos migratórios, de 49 a 55, pessoas que saíram da China, de lugares como Xangai, Guangdong, logo no momento posterior à implementação do Partido Comunista Chinês, e pessoas que vieram de Hong Kong também nesse momento, muito por conta dessas transformações políticas acontecendo na China. Semelhantemente, nos anos 60 e 70, outros grupos de chineses que já haviam estado na diáspora ou de chineses étnicos que vinham de lugares como Taiwan, Hong Kong, Singapura, também Indonésia e Moçambique, vão chegar em lugares como São Paulo. E é interessante olhar para as dinâmicas pós-coloniais aqui, lugares como Singapura, Indonésia e Moçambique, onde esses chineses ou chineses étnicos vão deixar essa localidade por conta desse momento de busca de autonomia pós-colonial dos países e desses governos na Ásia e na África, e por diferentes ligações coloniais e laços, inclusive de língua, linguísticos, como é o caso de Moçambique, com a colonização portuguesa, vão chegar em lugares como São Paulo. De 1990, da década de 90 para cá, a gente vê uma presença muito maior de imigrantes que vêm da China, de várias províncias. Aqui eu coloquei alguns dos lugares onde a gente tem uma presença maior, sendo que as 3 primeiras províncias aqui colocadas são as que têm o maior número de migrantes. Esses migrantes, essas diásporas, eles vão se organizar em agências diaspóricas, tanto do ponto de vista das agências criadas pelos governos na Ásia, quanto da ramificação dessas agências nos grupos e associações diaspóricos nos locais de Estado do Leste de São Paulo. Em chinês tem um termo específico para isso, que significa, traduzindo literalmente, assuntos dos chineses ultramarinos, Tiawu. Então, é exatamente nesse contexto de reconhecimento de um domínio social específico dos assuntos chineses ultramarinos, que a gente vai ver a criação de agências diaspóricas, primeiro na República da China, que acontece no começo do século XX, no território que hoje é a China, mas que depois, com o governo de Taiwan, a partir de 49, é reivindicado para Taiwan, que é a criação da Comissão dos Assuntos Ultramarinos, em inglês OCAC. A sigla muda de nome algumas vezes, inclusive mantendo a tradução em inglês, mas com nomes diferentes em chinês, para sinalizar exatamente essas tensões entre a identidade taiwanesa e a identidade chinesa,
Então, às vezes, o C de Okak, que significa chineses, muda para comunidade ou compatriotas, e a palavra Taiwan ou taiwanês foi adicionada a essa Comissão de Assuntos Ultramarinos, mas é a principal agência que, desde Taiwan, vai orquestrar essa relação com a diáspora e o engajamento com os grupos diaspóricos. Do ponto de vista da China, o Escritório de Assuntos Ultramarinos, ou local, foi criado logo com a criação da República Popular da China, em 49, mas dura apenas 5 anos, depois ela é dissolvida, mas ela é recriada no momento posterior, no nível de ministério, então um nível muito alto, e também, em 1990, na década de 90, com escritórios regionais das principais províncias, onde havia um grupo muito grande de diásporas e migrações. Então, cada um daqueles locais que eu havia mencionado antes tem o seu escritório de assuntos ultramarinos local. E eles vão ser chaves em implementar essas políticas transnacionais. Aqui eu vou muito brevemente falar das associações estaduais de São Paulo, só vou listá-las aqui para vocês verem algumas das principais, existem várias outras, e eu vou falar sobre elas mais ao longo da análise que vai começar em seguida. Elas foram criadas no Estado do Leste desde 82, as que são existentes até hoje, até o momento atual. A Associação China de Estado do Leste Paraguai é a principal delas, mas também há outras, e assim como em outros locais da diáspora, existe uma associação, que é uma associação guarda-chuva, que reúne as associações de cidade de origem no Paraguai, muito relacionada com a Associação China do Paraguai, que é a primeira listada ali. Nesse caso, é o Clube Chino de Paraguai das Associações de Ciudad de Origen. Nesse caso, eles é que vão fazer essa principal interlocução entre o CAC e as diásporas. Semelhantemente, em São Paulo, a Associação Chinesa do Brasil é a principal associação que reúne associações de locais de origem, algumas das quais estão listadas aqui, mas vocês podem ver também que a partir da década de 2000 existem associações que são criadas por outros temas que não são os locais de origem, mas que são grupos específicos dentro das diásporas, como jovens ou mulheres, ou empresários e grupos específicos ligados ao comércio. Aqui eu quero pausar novamente e trazer uma outra anedota do campo. A primeira vez que eu entrevistei o presidente da Associação dos Jovens de São Paulo, dos chineses de São Paulo, eu já sabia da importância dessa associação e eu fui ao local de entrevista, que era no escritório, com uma expectativa de encontrar um local extremamente cheio de pessoas trabalhando e com atividades comerciais intensas e com um ambiente cheio de barulho, cheio de telefonemas, de atendimento. E, na verdade, eu cheguei numa sala praticamente vazia, onde a pessoa trabalhava apenas em poucos horários do dia, fazendo também outras funções fora da associação. Uma sala muito simples, onde não tinha nada sequer a não ser uma pequena mesa, uma cadeira, um telefone e um calendário que tinha escrito em inglês essa frase que eu coloquei aí. Então, os grandes emissários da China, mercadores desde tempos imemoriais. E eu olhei para aquilo e eu fiquei pensando o contraste entre a importância que era atribuída para aquela associação, de fato ela ocupava, e a localidade, o espaço físico do escritório que gerenciava essas relações. E me fez perceber o quanto que essas relações são transnacionais, não se encapsulam naquele imediato momento ou espaço geográfico, e, na verdade, são as relações socioeconômicas e não a espacialidade física que eram mais importantes daquela associação, que é, obviamente, uma coisa muito mais fácil de se imaginar, mas, dada a importância da associação, eu tinha outras expectativas do que o campo. E, ao longo da minha conversa com ele, eu apontei para esse calendário e a gente começou a discutir, então. E ele me disse que havia duas coisas que eram importantes da identidade cultural chinesa. Uma preocupação em poupar para o momento de aposentadoria, mas a outra que é muito importante para isso, que, segundo ele, todas as pessoas chinesas, de quaisquer nacionalidades, mas etnicamente ou culturalmente chinesas, têm uma habilidade de fazer negócios. E isso era crucial para a identidade chinesa dele e para a identidade migratória. Então, quando eu olho para as áreas de atividades que pessoas como ele e outros grupos de diásporas vão fazer e atuar em São Paulo, Cidade do Leste, eu penso em pelo menos 5 áreas principais. Uma é no auxílio nos negócios, e eu vou falar de cada uma delas em seguida. A outra é a intermediação dos governos. A terceira área de atuação é a promoção de novos destinos migratórios. A quarta é a representação de imigrantes em assuntos internos da comunidade ou assuntos externos e oficiais.
e especificamente na resposta ao combate ao comércio ilegal e à pirataria, que aconteceu em diferentes momentos, tanto no Estado do Leste quanto em São Paulo. Então, quando eu olho para essa primeira parte, auxílio nos negócios, é muito importante olhar para como essas redes de negócios locais e transnacionais, elas predatam a migração para São Paulo ou Cidade do Leste, elas são maiores do que essas geografias, elas são parte da atuação das redes diaspóricas, das associações de diáspora, que a gente pode classificar em pelo menos 3 grupos. A primeira que seriam as associações de diásporas da cidade de origem ou da localidade de origem. A segunda que é de grupos de atuação de negócios, então identidades como comerciantes ou dentistas, assim por diante. E uma terceira que é cultural. Mas o que é muito importante aqui é perceber, então, que a mais importante no caso de Cidade do Leste e São Paulo são as associações de localidade de origem. Porém, as associações que são identitárias ou que são relacionadas com atividades comerciais, atividades econômicas, passam a ter uma preponderância muito forte, alinhadas com as mudanças na UCAC e na UCAL, em Taiwan e na China. Essas são diretrizes de políticas de governo, e elas chegam também nessas associações locais e transnacionais. No caso de São Paulo e Estado do Leste, muito voltadas para as oportunidades dos mercados populares, como eu falei no começo da palestra. Então, a parte econômica que vai vincular essas associações está quase exclusivamente focada nessas oportunidades nos mercados populares. E aqui a gente percebe que, inclusive, as associações de cunho cultural, como, por exemplo, a Associação de Intercâmbio Cultural entre Brasil e Pequim, ela passa a dizer que se a cultura dos chineses é um negócio, é importante, então, que essa associação também auxilie nos negócios dos chineses. Então, a gente percebe que as associações têm um papel muito forte de auxílio nos negócios. Eu continuo para falar um pouco, então, de como um exemplo muito específico da criação do Departamento de Apoio ao Migrante de uma das associações de localidades de origem, que é a Associação Geral de Xinjiang do Brasil. Muito interessantemente, essa associação depois faz parceria com a Associação Chinesa do Brasil para expandir esse tipo de serviço não apenas aos compatriotas de Xinjiang, mas também para outras pessoas da diáspora chinesa. E aí cria-se, a partir de então, com fundos e auxílio da Associação Geral de Xinjiang do Brasil, o Centro de Apoio e Integração Social dos Migrantes Chineses, que é, como eu disse, em parceria com a Associação Chinesa do Brasil. E aqui, uma fala do presidente da Associação Geral de Xinjiang do Brasil, desculpa pelo errinho ali da maneira como eu coloquei Brasil, mas como o maior desafio dos chineses no Brasil é prosperar nos negócios, o centro foca em desenvolver o empreendedorismo entre os migrantes chineses e os importadores. De maneira semelhante, a associação que foi criada especificamente para esses grupos de vendedores, mas elevando o status desses grupos de vendedores, que muitas vezes são ocupações muito sofridas nesses mercados populares, para empresários, a Associação Geral dos Empresários Chineses do Brasil diz que tem o único e simples objetivo de apoiar os vendedores chineses a atingir o sucesso econômico em São Paulo. O que a gente percebe também é que a ascensão da China criou novas oportunidades de negócio. Então, mesmo em locais como o Cidade do Leste, onde havia um processo de... e eu vi que Carlos Freire está aí na plateia, falou ontem, é uma das pessoas que fala sobre essa questão da transformação das identidades chinesas e taiwanesas a partir das alterações geopolíticas e geoeconômicas. A ascensão da China vai fazer com que a comunidade que vinha sofrendo um processo de taiwanizificação, pela maioria numérica dos migrantes de Taiwan, com a chegada de novos migrantes da China, eles participavam culturalmente dessas associações. Na verdade, há uma reconfiguração dos contornos dessa identidade cultural, onde mesmo os taiwaneses mais aguerridos vão se reconectar com essa identidade chinesa e reivindicar uma conexão forte via comércio, via importação, com a identidade mais flexível e a autoidentificação étnica e nacional como chineses na diáspora. Aqui também eu gostaria de falar, então, um outro momento de atuação, uma outra área de atuação, que é essa inter-relação que as associações fazem com os governos de Taiwan e da China. Deixa eu só dar uma olhadinha no tempo que eu estou falando, porque a gente começou um pouquinho mais tarde, e eu não quero me perder para a gente ter tempo para o debate. Aqui é muito importante olhar para 2 técnicas que existem muito fortemente na China, mas também em Taiwan, e o governo desses países implementou para se reconectar com as diásporas.
A primeira, a gente pode traduzir em português como convidar ou trazer. O que isso quer dizer é que as agências de diásporas criadas na Ásia vão falar, é preciso se conectar com esses grupos migrantes, trazendo líderes das associações de diáspora destes locais para os seus locais de origem, e cada vez mais para locais que não são os locais de origem, mas nos países de origem ou ancestralidade, para reconectar com políticas-chave. Nesse caso, das diásporas que estão no Brasil e no Paraguai, políticas de industrialização e políticas de comércio. Então, a atração de investimento externo, a atração de grupos que são importantes para auxiliar a exportação desde localidades chaves na China, e a atração de grupos que são líderes, pessoas que ocupam posições líderes nas associações na América do Sul, para dizer quais são as áreas prioritárias de investimento em espaços que são de economia transnacional, passam a ser importantíssimos dentro das prioridades dessas organizações de diáspora em Taiwan e na China. De maneira muito semelhante, na verdade, entre o que acontece com as associações de Taiwan, principalmente com relação ao Estado-Leste, e as associações chinesas, inicialmente em São Paulo, mas depois em outros locais do Brasil e em Estado-Leste, o que é muito interessante. Um outro modo de atuar com os governos de Taiwan e da China, na verdade, é a partir da extensão. Então, não é trazer os grupos diaspóricos para esses locais, mas é estender as políticas desde a Ásia para os locais da diáspora. E aqui é muito importante perceber como isso é uma política que perpassa a história da República da China e depois da República Popular da China. Então, começa em 1912, com a criação da agência em 1926, um precursor dela em 21, então tem uma história muito longa, mas que vai ficar muito expandida no governo de Xi Jinping, que vai olhar e vai falar, eu quero ter não apenas um assunto dos chineses ultramarinos, mas um assunto expandido dos chineses ultramarinos. Ou seja, uma fortificação como um dos pilares importantes da geopolítica chinesa contemporânea de estender a política extraterritorialmente, para abraçar esses chineses na diáspora e tentar levar, agora o sentido é o contrário, setores chaves de industrialização e exportação desde o sul da China para localidades como São Paulo, Cidade do Leste, e ver as necessidades que existem nos mercados locais, em parceria com as associações, para impulsionar a exportação para esses locais. E essa é uma dinâmica dupla, convite e extensão, né? Trazer e exportar essas políticas públicas a partir dos líderes das associações. Um outro modo, e aqui é um modo muito distinto, que acontece de atuação, uma área de atuação desses grupos da diáspora, é com a representação dos migrantes. E aqui são muito diferentes do que acontece em São Paulo e em Cidade do Leste. Em São Paulo, a gente percebe que a representação que as associações fazem dos migrantes é principalmente em nível municipal, porque os eventos e dinâmicas que acontecem que mais afetam os grupos migrantes estão ligados a políticas municipais. Então, é o comércio ambulante e as regulações e intervenções públicas e o policiamento dos comércios ambulantes, o combate à pirataria, que obviamente tem uma esfera nacional e foi muito impulsionado por uma agenda de proteção à propriedade intelectual, depois que o Brasil foi colocado na lista prioritária do governo americano de combate à pirataria, muito na esteira do processo, a partir de 2001, da guerra americana e de outros países contra o terror, em que a pirataria no Brasil foi colocada, né, no holofote, porque Estado do Leste e Foz do Iguaçu foram designadas como zonas de financiamento de células terroristas pelo governo americano, que forçaram o governo brasileiro a implementar políticas de combate à pirataria, também muito impulsionado, obviamente, por setores econômicos e corporativos que tinham interesse em elevar essas políticas e que encontraram essa janela de oportunidade para que isso acontecesse. Mas no nível municipal, a partir de 2011, tem uma virada em 2009, muito forte depois em 2011, as políticas municipais em São Paulo, tenho certeza que isso foi discutido antes, passam a ser uma política muito forte de combate à pirataria e muito forte de atuação policial, também para seletivamente permitir a expansão do comércio e permitir a expansão dos mercados populares, mas com o combate a grupos específicos que foram designados como prioritários. Vendedores ambulantes e alguns grupos, inclusive grupos chineses, que passam a ser alvo dessas operações.
finalmente, no âmbito municipal em São Paulo, a representação que essas associações fazem são especificamente também no âmbito de melhorar as relações com as polícias. Isso acontece porque as polícias são alguns dos órgãos, né, que vão estar atuando diretamente, exatamente como eu disse, por essa virada em 2009, nos mercados populares. Então, a presença policial e a utilização do policiamento para o controle do comércio ambulante e o combate à pirataria fazem com que as associações tentem criar novas maneiras de se relacionar de forma mais eficaz com a polícia. Ao mesmo tempo em que crimes que as populações migrantes chinesas eram mais vulneráveis nos espaços dos mercados populares passam a ser objeto dessas associações para que exista um combate mais eficiente para esses crimes que acometem as populações dos vendedores chineses. Então a gente tem relações aqui que são feitas através de políticos eleitos, e a presidenta da associação que eu mencionei no começo da minha fala, ao se tornar uma vereadora eleita, é também elevada ao cargo de presidenta da associação, e isso aconteceu com outros exemplos, mas depois os políticos eleitos não são necessariamente da comunidade chinesa, mas são apoiados pelas associações da comunidade chinesa em troca de políticas que são favoráveis aos interesses que os comerciantes chineses e as associações chinesas têm nesses espaços dos mercados populares. E também, como eu falei, em relação com a polícia, o CONSEG, que é o Conselho de Segurança, que foi criado na Sé, na região central de São Paulo. Este conselho, que seria um espaço, infelizmente, muito desacreditado, originalmente de coparticipação e consulta popular, no momento de redemocratização do Brasil, e que foram deixados cada vez mais de lado, embora tenham também uma trajetória de tensão em várias localidades, pela maneira pela qual os conselhos foram criados. Nesse espaço não havia um conselho, não havia um CONSEG, e esse CONSEG é sobre-representado pelas comunidades chinesas. Todos, com exceção de dos órgãos participantes no CONSEG Central de São Paulo, que não são do poder público, são grupos chineses. Então a gente percebe que existe uma atuação direta aí. Aqui existe um outro exemplo dessa relação entre a polícia militar e os grupos da diáspora no Manual de Autoproteção do Cidadão, que você pode ver ao lado, mas a atuação nos CONSEGs, por exemplo, passam a melhorar e intensificar um contato direto com as forças policiais atuantes nos espaços dos mercados populares. Isso é muito diferente do que acontece. Isso é uma das coisas que são divergentes entre o caso de São Paulo e Cidade do Leste. No caso de Cidade do Leste, os grupos diaspóricos, associações, têm uma atuação nacional, porque é no âmbito nacional que vão se definir as políticas alfandegárias e a redução dos impostos que não são alfandegários, para continuar a manutenção dos valores mais competitivos no mercado de Cidade do Leste para importação com destino ao mercado brasileiro. Então, é um grupo de pressão política, um grupo de lobbying ou advocacy, que vai fazer com que, no nível nacional, eu tenho alguns exemplos de como isso aconteceu, em momentos chaves de vulnerabilidade deste mercado transnacional em Cidade do Leste, que tem uma proteção maior para os interesses da comunidade de importadores e vendedores taiwaneses, majoritariamente chineses, nessa região. Então, são atuações muito distintas. Finalmente, na verdade, o quarto modelo, e isso eu vou falar menos porque a pesquisa de vocês é exatamente sobre isso, é a atuação das associações para a promoção desses novos destinos migratórios. O que a gente percebe é que as associações passam a amparar locais onde grupos de chineses estão aumentando, e eles estão aumentando em grande parte porque há possibilidades e oportunidades nos mercados populares. Então, a atuação das associações, que por muito tempo eles tentaram dizer que não era o caso de apoiar grupos migratórios recentes e novos, começou a acontecer muito porque, embora no começo eles refutavam a ideia de que eles ajudavam na criação de novos destinos migratórios, para desvencilhar um estigma de que a comunidade chinesa estava sendo vítima de tráfico de pessoas e com uma finalidade de manter esses novos migrantes em situação análoga à escravidão, que é uma dinâmica muito tensa que precisa ser analisada com minúcias. Eu falo sobre isso num outro momento do livro e posso falar mais no debate, se houver interesse. Mas o que é muito importante é que essas associações passam a abraçar esse discurso de que, sim, elas estão tendo um papel primordial na promoção de novos destinos, porque elas ajudam desde aquele convidar e estender
dos órgãos da diáspora na China a melhorar as relações entre as cidades de potencial destino e os grupos migratórios. Em alguns dos momentos onde tem workshops na China que os líderes de associação vão para dar palestras a convite dessas associações locais chinesas, uma das principais alvos da plateia, da audiência, são agências de turismo que facilitam os novos migrantes a chegarem nos destinos. E uma vez no Brasil, essas associações, embora elas sejam nominais como nacionais do Brasil, elas são atuantes em São Paulo e cada vez mais elas passam a atuar nas outras cidades onde tem grupos migratórios chineses, ajudando então o estabelecimento desses grupos migratórios e funcionando uma vez mais a identidade dos migrantes com a identidade dos vendedores e a atuação nos negócios que os migrantes e vendedores chineses têm nos mercados da economia popular. Douglas, uma área específica que desculpa te interromper, mas só pedir para você ir caminhando aí para o encerramento, para a gente ter um tempinho aqui para o debate. Tá? Obrigado. Perfeito. Eu me perdi um pouco na hora que a gente começou, que foi um pouquinho mais tarde, mas eu vi que eu estava extrapolando o tempo, então obrigado pelo lembrete. Uma última área é exatamente uma resposta específica ao combate ao comércio ilegal. Então tem respostas públicas que essas associações vão fazer em diversos órgãos que vão desde a Associação de Direitos Humanos da OAB em São Paulo até subsecretarias das prefeituras de São Paulo, e outros órgãos que eu posso mencionar se houver interesse, mas que é uma resposta direta às intervenções para combate ao comércio ilegal e à pirataria nesse circuito. Essa era a última das áreas, das 5 áreas de atuação, e aí eu quero só fechar aqui dizendo que quando eu entrevistei novamente... Algum comentário? Não, pode continuar. Desculpa. Tá certo. Aqui eu quero então falar que quando eu entrevistei novamente o presidente da Associação dos Jovens, nesse momento ocupando um novo cargo, muito ligado com o Centro de Apoio ao Migrante que eu havia comentado anteriormente, ele disse que não se lembrava da conversa sobre o calendário, mas pediu para eu explicar o que era, e eu expliquei, isso foi anos depois da primeira entrevista, e eu expliquei o que foi a entrevista e a nossa conversa, e ele respondeu: bom, você pode ter certeza que eu serei sempre um desses emissários da China, um desses mercadores de tempos imemoriais. E, obviamente, ele representa uma posição de privilégio nesses circuitos, mas muito desse discurso da atuação dessas associações perpassa grupos diferentes, inclusive os mais vulneráveis dos mercados populares, quando se fala da migração chinesa. Então, achei muito interessante fechar com essa fala e agora extrapolar disso para quais seriam os principais conclusões que a gente pode chegar com isso que eu compartilhei com vocês hoje. Bom, de um lado a gente percebe que as associações chinesas articulam comércio e imigração, e uma coisa se torna inseparável da outra. Então existem as agências diaspóricas, muitas delas dos governos de origem, das localidades de origem, mas que também passam a atuar com migrantes que não vêm das mesmas localidades de origem, e que vão fazer com que esses vendedores e importadores em Estado Leste e em São Paulo tenham uma relação cada vez mais determinada pela atuação das associações em implementar essas políticas transnacionais ou extraterritoriais. Então, quando a gente pensa nessa relação, o que ela é? É uma relação entre o Estado e a diáspora, de um lado, muito focado por essas agências como o CAC e o CAO, em Taiwan e na China, mas é também nos assuntos internos da comunidade. Eu falei menos sobre isso, mas tenho certeza que é uma pergunta importante para vocês, né? Como é que isso, então, se traduz nas relações, na sociabilidade internas aos membros da comunidade, com essas dinâmicas de tensão e política de poder que emergem aí? E mais, como eu havia dito agora mesmo, na política nacional e municipal, em São Paulo, Estado Leste, no Brasil e no Paraguai. É nessa articulação que existe um papel importante das associações. Então, se a gente puder finalizar isso, seria o engajamento com a diáspora é feito em nome do aumento do comércio internacional e com uma linguagem de empreendedorismo que justifica e legitima a trajetória de imigrantes que muitas vezes estão nas pontas mais vulneráveis desse comércio internacional, mas que são renomeados como imigrantes empreendedores globais e móveis. Então, se a gente puder olhar para isso como um efeito culminante para os migrantes, ele reposiciona os migrantes como principais agentes dessa economia globalizada, do ponto de vista da relação que eles têm com os estados e governos.
Bom, eu sei que no final ocorreu um pouquinho mais, mas eu espero que tenha sido um momento de combinação aí com algumas das conclusões que eu tive. E aí agora eu espero que a gente tenha espaço para essas perguntas e comentários. E eu fico aqui à disposição, muito ansioso para ouvir o que vocês têm para falar. Muito obrigado novamente e aguardo os comentários e as perguntas. Tá bem. Douglas, só um segundinho. Pri, será que você depois vira ali também, para ele ver a plateia, né? Senão... Douglas, muitíssimo obrigado pela sua apresentação. Acho que foi, assim, cobriu vários dos temas, né, que nós estamos interessados na pesquisa, mas que questões também novas que surgiram a partir do debate de ontem, e também te agradecer um pouco pela generosidade, assim, da sua... dispor a pesquisa também, não apenas os resultados, né, mas conversar um pouco sobre a metodologia, sobre o seu enfoque teórico, metodológico, conceitual, que eu acho que também é algo que anima um pouco os debates que nós estamos tentando levantar aqui na mesa, né? Então, acho que sem mais, vou passar aqui, vamos fazer uma rodada aqui de questões para a plateia. Enfim, se tiver tempo, eu faço umas perguntas depois também. Se apresentem, tá, gente? Oi, Douglas, tudo bem? Meu nome é Camila. Eu sou estudante de mestrado na USP e eu também estou estudando imigração de chineses para São Paulo e Belo Horizonte. No momento, estou mais em São Paulo. E eu tenho uma dúvida. Você comentou das associações de São Paulo, por exemplo, a de Tintia, e eu queria saber se, na sua experiência, pelo que você observou, se elas são associações que elas são acessíveis a todos os imigrantes ou se elas acabam selecionando um perfil específico, né? Às vezes aqueles que têm mais capital de investimento ou se tem alguma hierarquia. Olá, Douglas, tudo bem? Aqui é o Carlos. Fiquei muito feliz com a sua apresentação, muito ansioso também para ver o seu livro, né, para o lançamento do seu livro, né? E aí eu queria fazer uma pergunta, na verdade, que é mais assim que, enfim, eu queria que você falasse um pouco mais, né, sobre justamente essa questão infradiplomática através das associações, pensando especificamente a questão de Taiwan, né? Enfim, então o que eu acho que é muito interessante enquanto perspectiva, quando você fala sobre as associações, né, e quando você situa também a sua pesquisa, né, em Cidade Leste e São Paulo, como é que fica essa questão de Taiwan a partir justamente dessa dimensão infradiplomática da atuação das associações, né? Então, acho que se você pudesse falar um pouquinho mais, que eu acho muito, muito interessante esse ponto. Meu nome é Lívia, sou professora aqui na Sociologia. Queria te fazer duas perguntas. Uma, se você sabe se toda essa relação que se tem entre China e Brasil, e então, através dessas associações, tudo o que você descreveu, acontece de forma muito diferente em outros países? Se você tivesse feito alguma comparação com o que acontece na Europa e, por outro lado, em alguns países da África. E a outra pergunta é se a ideia de empreendedorismo, né, que você terminou enfatizando muito isso, que a gente usa, que a gente está usando aqui, é diferente daquela que os chineses usam e de que forma? Será que já continua? Douglas, você... Tá bem. Na verdade, pegar uma carona, né, na questão da Lívia, né? Eu sou Felipe, sou professor na Universidade Federal de São Carlos, né? E eu estava pensando justamente nisso, né? Um tema que, enfim, que me interessa, né? Talvez uma questão um pouco mais teórica, que você falou no início, né? De pensar a diáspora chinesa, né? Enfim, o migrante chinês, né? Dentro desse ethos empreendedor, né? E aí, enfim, a ideia de empreendedorismo, né? Mesmo pensando com Foucault, né? Ela vem junto, né, de uma discussão sobre transformações, né? Políticas, né? Econômicas do Ocidente, né? Inclusive, né? Parte da discussão, né? Da mobilização da ideia de governamentalidade do Foucault e tudo isso, né, parte da crítica a isso é pensar os limites, né, já que, enfim, a base da reflexão são os Estados europeus, né, principalmente a partir da França, né. Então, eu queria saber se você pensa isso, ou se é possível, ou se você já tem alguma reflexão sobre o que essa ideia de empreendedorismo chinês, né, agrega, pensando isso a partir de uma dinâmica do Oriente, por exemplo.
Acho que podemos fechar, né, Douglas? Uma primeira rodada, depois a gente abre novamente. Você já tem um número suficiente aí de questões. Fica à vontade. Perfeito, obrigado. Muito obrigado pelas perguntas. São muito interessantes. Algumas delas foram objeto de muito tempo de discussão interna, né, na minha chegada ao campo e como lidar com esse material. E outras delas acho que têm ramificações teóricas e conceituais com o trabalho de cada um de vocês que eu conheço e com o que está sendo proposto agora com essa pesquisa em Belo Horizonte. Então, fico muito contente com as perguntas. A primeira delas, da Camila, achei muito interessante porque uma coisa que eu não tive tempo de falar aqui e que eu falo na minha pesquisa e na forma como eu apresento no meu livro, a partir de uma outra unidade de análise, que é o nível individual dos migrantes e a busca por agência e autonomia nos processos migratórios, que é a relação entre as associações e os indivíduos migrantes mais especificamente. E a resposta mais curta à sua pergunta é de que essas associações, elas não só são, para usar a categoria que você usou, acessíveis aos migrantes, mas elas se dizem ou reivindicam representar os migrantes. O problema não é tanto o grau de acessibilidade que elas têm, elas intensivamente buscam a relação com as comunidades migrantes, mas ver a que interesses elas servem. E os interesses a que elas servem podem não ser os mesmos da maior parte dos grupos migrantes. Então é aí que eu acho onde a tensão, o conflito e a dinâmica de poder podem entrar. Uma pesquisadora latino-americana, em um livro que fala sobre migrantes e informalidade e a dupla dificuldade entre a falta de documentos migratórios e os mercados e a criminalização de mercados informais no contexto da Califórnia, vai usar a metáfora da gaiola e vai dizer que as associações, no caso dela, e eu acho que é verdadeiro também para o caso das associações chinesas em São Paulo e Cidade do Leste, elas atuam como uma gaiola, em que tanto protegem, de alguma forma, são um buffer para alguns atores externos. A gente vê muito como as associações têm um papel primordial de proteção dos espaços comerciais privados nas galerias, inclusive de intermediação com o poder público, para permitir que vendedores chineses e outros possam trabalhar naqueles espaços com certo grau de proteção institucional das associações, ou seja, propiciam novas oportunidades de inserção nesse comércio popular, mas ao mesmo tempo essa gaiola de proteção é uma gaiola que impossibilita a pessoa de sair de alguns espaços, né? Então, essa metáfora é muito importante, né? Porque esse papel duplo e ambíguo que as associações têm. Então, a resposta curta é que elas são, para usar categorias acessíveis, sim, mas elas são muito problemáticas do ponto de vista dos efeitos dos migrantes e dos discursos que os migrantes têm sobre elas, que são muito mais voltados para formas de aprisionamento, controle social internos essas associações, que fusionam a vida, a sociabilidade, muitas vezes o status migratório e a moradia, em especial. Eles comentam muito sobre a moradia e as atividades comerciais e a representação intituladamente cultural das associações. O papel que elas fazem é esse de fusionamento, né? A pergunta que cabe aí, acho que é uma pergunta mais empírica, é em que nível isso afeta diferentes grupos. E o que é evidente no caso de São Paulo, e contrastando daí o caso de São Paulo e Cidade do Leste, é que os grupos que têm menor capital econômico, maiores dificuldades de inserção linguística, socioeconômica e mais precarizados status migratórios, são os que menos se beneficiam diretamente dessas associações. E o contrário é verdadeiro, de que os grupos mais estabelecidos com posições chaves nesses mercados, e em Cidade do Leste é um grupo proporcionalmente maior, dos taiwaneses, se beneficiam mais diretamente das associações e buscam se representar nelas também. Mas é uma pergunta muito importante. A segunda pergunta, que foi a pergunta do Carlos, obrigado pela pergunta, muito contente em revê-lo. Eu acho que é muito interessante, que é o papel da atuação infradiplomática. Você falou um pouco sobre isso no caso de São Paulo, e as associações originalmente, né, antes de haver um consulado em São Paulo, como elas responderam a essa demanda e tiveram esse papel de atuação. Do contexto, no caso chinesas, né, no contexto taiwanês é muito importante, porque com o número cada vez menor de estados que reconhecem o governo de Taipei
e não, né, da República da China e não da República Popular da China, existe uma pressão enorme das associações diaspóricas, a ALCAC em especial, para que as associações locais aumentem a atuação com os migrantes e as comunidades diaspóricas, que elas pressionem ainda mais pela representação política, diplomática e ideológica da legitimidade do governo de Taiwan. Então é muito interessante como, por exemplo, no caso de São Paulo é uma das apenas 16 cidades no mundo onde tem um escritório de assuntos ultramarinos, que é um escritório econômico e social. E não é à toa que São Paulo foi escolhida. Não é uma cidade que tem proporcionalmente tantos taiwaneses quanto outras, ou mesmo tantos taiwaneses vis-à-vis o número de imigrantes chineses, mas tem essa importância política porque a presença das comunidades e das associações chinesas era muito grande. Então é muito importante perceber que existe sim um papel forte e a atuação é de cima para baixo, né, uma diretriz que vem de cima, para que essas associações implementem isso na ponta. No caso de Cidade do Leste é a mesma coisa, né? Aqui, do ponto de vista conceitual, estudos migratórios vão falar sobre o custo de membresia, o custo social de pertencimento a um grupo étnico. Eu tenho algumas dificuldades com essa literatura, esse vocabulário de grupos étnicos no contexto americano, é muito diferente do que eu quero falar aqui, mas para falar que esse ferramental conceitual vai dizer essas associações têm também umas formas de benefícios para os seus membros sociais, mas elas também obrigam seus membros a fazer certas coisas que talvez eles não fizessem por si mesmos. E o que é evidente no caso de Taiwan e Cidade do Leste é uma pressão muito forte para que as associações e, por via das associações, os grupos migrantes representem esse interesse ideológico da diplomacia taiwanesa, de reivindicar. Paraguai foi um dos países que por várias vezes tentou acenar a troca da relação diplomática entre Taipei e Pequim. Então é muito, muito forte isso no caso de Cidade do Leste. E no caso de São Paulo tem mais a ver, como eu disse, com a dinâmica da minoria e maioria entre os grupos taiwaneses e chineses e a importância que as associações chinesas estavam tendo. E aí um escritório que acaba sendo como um consulado de fato foi aberto em São Paulo, mas é uma das poucas cidades no mundo onde isso tem. A pergunta da Lívia é uma pergunta muito interessante, né? Se isso acontece de maneira semelhante em outros contextos no mundo. E a resposta curta é sim. A resposta longa, talvez eu não tenha tempo de explicar tanto, é que eu acho que tem muitas nuances nisso. Mas eu digo que não apenas é parecido em vários lugares do mundo, mas como eu enfatizei no começo, também é uma dinâmica muito antiga. Isso perpassa a ramificação das políticas diaspóricas chinesas, perpassa a fundação da República da China até os dias de hoje. E é um critério central, como eu disse, inclusive na política externa chinesa contemporânea. Parte do que hoje veio a ser o Belt and Road Initiative, o BRI, que foi enaltecido do governo Xi Jinping, começou com uma tentativa de expansão daquelas duas técnicas que eu dizia, né, o convidar e o expandir, uma tentativa de expansão para grupos de investidores, no caso, no Sudeste Asiático, inicialmente, feitos exatamente nessa mesma dimensão de buscar apoio dos grupos externos. Na Europa, mais até do que nos Estados Unidos, semelhantemente ao que acontece na América do Sul, mas um pouco diferente do que acontece na África, é também muito voltado para o comércio, não sei se a gente poderia falar em comércio popular no caso europeu, mas talvez o seu equivalente, né? É voltado muito para essa presença dos chineses nas economias, entre aspas, informais. E também muito amparada pelas associações de localidade de origem. Então, é muito semelhante, na verdade, ao contexto europeu e da América do Sul. Na África eu conheço um pouco menos, conheço um pouco mais pela literatura, mas é um pouco diferente porque a atuação tem muito mais a ver com os investidores chineses nos setores estratégicos das economias dos países africanos. E essa atuação com os vendedores é muito mais os vendedores africanos que vão até a Ásia comprar bens e revender na África. Então, a posição que esses grupos ocupam são diferentes. E os chineses não ocupam a mesma posição de vendedores, e muitas vezes nem mesmo de importadores, na África, se você comparar com o que acontece na Europa e na América do Sul. A pergunta teórica sobre o que significa, que é tanto da Lívia quanto do Felipe, o que significa o empreendedorismo nesse contexto.
Eu vou dar uma resposta que é limitada ao que eu sei mais, que tem a ver com a pesquisa de campo e como as associações articulam essa ideia de empreendedorismo já em língua portuguesa e no contexto brasileiro. E é muito interessante porque o que elas fazem, como eu mencionei um pouco antes, num outro contexto, é usar a linguagem do empreendedorismo para justificar o sucesso econômico da comunidade como um todo e as aspirações individuais dos migrantes, que muitas vezes são os que estão nas pontas mais vulneráveis. Então, do ponto de vista discursivo, a implementação da ideia de empreendedorismo, que é feita, de novo, que tem discussões nas minutas e atas das reuniões internacionais que acontecem com as associações de diferentes capítulos ao redor do mundo ou na China. Mas elas se traduzem, né, isso vem de alto para baixo, no contexto brasileiro. Eu sei menos, inclusive, como essa nomenclatura aparece no contexto paraguaio, mas no contexto brasileiro, como um legitimador e um impulsionador das aspirações dos migrantes, fusionando a identidade chinesa ou uma representação da chinesidade a partir do sucesso migratório e do sucesso econômico. Então, assim como o exemplo do presidente da associação que diz o chinês é isso, ou a minha trajetória migrante e o meu sucesso como vendedor ou importador são inseparáveis, esse discurso, através da linguagem do empreendedorismo e de que todos podem alcançar isso e de que todos não são trabalhadores, mas são empreendedores, isso é muito forte. Do ponto de vista das associações, eu acho que é legítimo, eu não acho que é ilegítimo. Eles realmente acreditam que essa linguagem ajuda numa percepção, numa identidade menos estigmatizada da população. Do ponto de vista dos migrantes, até pela dificuldade linguística que acomete muitos dos indivíduos nessa comunidade, eu percebi que a adoção desse termo é muito gerida pelos parâmetros do discurso que vem das associações. Então, o grande papel de articulação aí, se empreendedorismo é uma categoria que tem o mesmo significado no contexto oriental ou na cultura chinesa, eu acho que eu teria que reservar para pesquisadores que entendem mais disso bottom-up no contexto chinês. Mas de como isso afeta as associações e os grupos migrantes em São Paulo, é muito através do discurso que vem das associações implementando essas políticas extraterritoriais. Perdão. Eu acho que eu tentei responder a todas as perguntas. Se eu me esqueci de alguma, por favor, me avisem. E também eu sei que é limitado, mas eu espero ter tocado nos principais pontos que vocês fizeram. Obrigado novamente pelas perguntas. Obrigado, Douglas. Acho que você cobriu tudo. Temos tempo para mais uma rodada. Você tem tempo, Douglas? Podemos fazer mais uma? Posso sim. Tá bem. Perfeito. Questões? Não? Então eu vou fazer 2 perguntas aqui, então, Douglas, que são mais reflexões que eu queria fazer com você. Queria te ouvir um pouco sobre isso. A primeira tem a ver um pouco de onde, né, que eu venho, da minha área, no campo mais dos estudos urbanos. Tem um autor que pesquisa a urbanização chinesa e o modelo de governança urbano-territorial chinês, que é o Fu Longwu, e ele tem trabalhado com uma noção de empreendedorismo estatal, né, que é dialogando um pouco também com a pergunta do Felipe, né, que é uma categoria que tenta tensionar um pouco os discursos, né, que são levantados às vezes de que a China ou é neoliberal ou desenvolvimentista, de que teria adotado um modelo ocidental ou um modelo de desenvolvimentismo asiático, né, e ele vai cunhar essa ideia de empreendedorismo estatal, né, para falar de uma modalidade específica de governamentabilidade neoliberal na China, no qual o Estado se torna um próprio empreendedor e tem um papel muito importante em moldar e criar oportunidades de mercado, né, e criar, inclusive, sujeitos empreendedores, né. Isso é uma literatura que eu conheço mais nesse campo, mas eu queria um pouco trazer se você acha que faz sentido pensar a política diaspórica, de modo mais amplo, chinesa, nessa chave, né, de uma forma de empreendedorismo estatal, né, que envolveria tanto a difusão do ethos empreendedor, como você falou, mas também a consecução de objetivos políticos, né, relacionados à formação e manutenção do Estado chinês.
Então, essa seria uma primeira reflexão. E a segunda, eu achei muito curioso que você trouxe um elemento assim da relação das associações com o poder público local, né, com as polícias e com as autoridades. Né? Eu acho que esse é um tema que, se você pudesse falar um pouco mais, né, sobre a visão das associações, por exemplo, nas ações de combate à pirataria, de combate ao trabalho ambulante, né, porque, enfim, tem algo de ambíguo, né, nisso, na medida em que várias das atividades realizadas, né, pela comunidade diaspórica também envolvem formas de irregularidade e ilegalidade. Né? Então, a pergunta seria um pouco... Quer dizer, qual que é o papel das associações nessa negociação do legal e do legal, né, principalmente no nível local, né, que eu acho que é algo que nos interessa muito. Não sei se fui claro. Alguém mais, gente? Não, são ótimas perguntas, obrigado. É isso, então vamos encerrar com essas duas aqui, fica à vontade. Tá certo. Com relação à primeira pergunta, né, a ideia de empreendedorismo estatal. Eu venho de uma literatura que é, obviamente, dos estudos migratórios, estudos da diáspora, que são estudos interdisciplinares, mas minha própria formação também em sociologia, como etnógrafo, dialoga muito com a antropologia. Talvez sejam literaturas que se dialoguem e que eu não conheço, mas do ponto de vista da antropologia e sociologia, existem autores que já, especialmente na década dos 2000, vão falar, não com esse conceito, mas em termos muito parecidos, que essa transformação chinesa, e não só se referindo a migrantes ou grupos das diásporas como investidores, que eram muito privilegiados nos anos 90, são maneiras de empreendedorismo via Estado. Eu não acho que o termo era exatamente o que elas utilizavam, mas, por exemplo, autoras como Aiwa Ong, que é uma antropóloga, e que vai cunhar a ideia de cidadania flexível, então reativar, a partir de relações diaspóricas, na verdade, com a diáspora que estava desconectada, e falar, olha, é possível que você seja hoje reabraçado pelo Estado chinês, porque é uma política de Estado que seja voltada para o mercado, e você tem um papel primordial nisso. Então, ela cunha esse termo, né, de cidadania flexível, para falar exatamente dos grupos que passam a ser reivindicados como cidadãos ou como pertencentes à nação, com papéis específicos dentro de uma nova geografia econômica, mas que servem essa geopolítica na ascensão chinesa global. Então, na verdade, é uma coisa que é difícil de separar. Ela faz o argumento de que é tripartite, né? É político, é econômico, mas é também administrativo, é para refeitura do papel do Estado. E a contrapartida de que ela vai falar sobre isso, entre a cidadania flexível, é a soberania graduada, né? Então, as zonas de soberania que são espacialmente delimitadas e graduadas nas zonas econômicas especiais, que na China, obviamente, tem uma literatura enorme sobre, e que não são, como em outros contextos, exclusivamente zonas fechadas, né? Tipo, com muros, com cercas, ou designações específicas de condados e de prefeitura, nível de prefeituras da China é um pouco diferente, mas de níveis subnacionais. O que ela quer dizer com isso é que nessa inter-relação entre quem é o novo sujeito valorizado pelo Estado, que não é necessariamente apenas doméstico, que pode atuar transnacionalmente, e as maneiras como as políticas de industrialização e outras políticas econômicas se implementam espacialmente. E é muito interessante que, em diálogo com outros autores e coautoria, como a coeditora dela, Li Jiang, que vão falar sobre o empreendedorismo à distância e a privatização à distância. Então, na verdade, esse material que eu compartilhei com vocês hoje, eu até brinco um pouco com o título de um dos livros que elas coeditaram, que fala exatamente sobre a atuação de políticas de Estado do novo sujeito chinês, que é um sujeito neoliberal, abandonando as formas de inculcamento cívico de uma cidadania ideológica durante a Revolução Cultural ou a maior parte do governo do Partido Comunista da China. O argumento delas é que o abraçamento... Desculpa, está falhando um pouquinho. Não sei se talvez se você
fechar seu vídeo ajuda a conexão. Te perdeu um pouquinho aqui no final. Perfeito. Pode ser aqui também, não sabemos. É mais fácil. Claro, mas talvez ajude um pouco. Mas o que eu estava falando sobre o argumento delas é que eu acho que, na verdade, faz muito sentido com o que você estava dizendo. E elas olham para isso não da perspectiva de um ethos ou do inculcar uma forma de cidadania ou de identificação cívica, mas elas olham para isso do ponto de vista de facilitação da privatização, especificamente. Só que elas expandem a partir daí para falar sobre o neoliberalismo. E isso é uma literatura dos anos 2000. Eu não sei se de lá para cá teve alguma coisa que foi muito diferente disso. Mas, para responder essa pergunta de maneira mais direta, eu acho sim que tem uma relação, uma sinergia entre essas maneiras que eu descrevo a partir da pesquisa delas e o que eu vi no meu campo e o que você descreveu a partir dos estudos de planejamento urbano, de urbanização, que são diferentes. E, desculpa, agora me perdi um pouco a sua segunda pergunta. Você pode só mencionar qual é o tópico? Eu acho que eu vou me lembrar da pergunta. É sobre a relação legal e ilegal e o papel das associações, né, no nível local. Né? Claro. Polícia, claro. Autoridades. Sim, com certeza. Eu fiquei tentado, na verdade, ao invés de fazer a fala que eu fiz hoje, de fazer uma fala especificamente sobre isso. Que não é exatamente igual a um dos capítulos do livro. Acho que tem material em diferentes capítulos e seria até uma oportunidade muito interessante de compartilhar esse material de pesquisa para um público que eu sei que dialogaria com várias dessas coisas e que, na verdade, eu li muito trabalho de vocês e me inspirei em várias coisas também para pensar isso. A atuação é muito importante. Se a gente traçar um paralelo entre a maneira como a atuação política das associações era de representar os assuntos das comunidades externamente e oficialmente, até os anos 2000, isso tinha muito a ver com a representação, seja de identidade nacional chinesa ou taiwanesa, ou a propagação da ideologia do Partido Comunista da China em particular. Então, a principal maneira como elas atuavam, no fundo, era reproduzindo essas grandes e irresolutas questões de identidade política e de ideologia. Isso muda. Nos anos 2000 em diante, as associações passam a ter uma atuação política que é muito mais quieta, que é muito menos interna à comunidade ou entre grupos diferentes que representam partes da comunidade diaspórica diferentes, e passa a ser uma atuação direta com órgãos públicos nos problemas específicos da comunidade. E aí, obviamente, por conta do combate à pirataria, ao comércio informal, ao comércio ambulante, é esse o tema que eles vão lidar. Elas lidam diferentes com diferentes administrações, daí também tem um papel muito importante de como diferentes governos municipais em São Paulo vão lidar com isso. E aí a valência política que as associações têm também é muito diferente. Porém, embora tenha administrações de cunho muito diferentes, que vão olhar para essa questão com olhos muito distintos, de novo, a partir de 2009 tem uma mudança. Então, até 2009, administrações mais à esquerda, mais à centro, mais à direita, todas elas por razões distintas vão dizer: é preciso acabar com o comércio informal. Seja porque eles olhavam para essa questão como direitos socioeconômicos, ou porque era uma questão de ordem pública e tinha que ser desmantelado. A partir de 2009, e a partir de então tem uma história de path dependency, para quem quer estudar um pouco mais das políticas públicas que tem a ver com a intervenção municipal no centro de São Paulo e o combate ao comércio irregular. É muito difícil se desvencilhar de ações do passado, e uma grande mudança foi o abraçamento das intervenções urbanas para a melhoria do circuito do comércio de turismo. Então, as disputas pelo centro, que são anteriores e maiores do que o comércio informal ou do que a presença chinesa, elas vão se traduzir de maneira muito forte nisso. E as associações vão lidar, então, com novas administrações que agora querem promover o comércio informal. Claro, querem promover o comércio informal, mas ao mesmo tempo combatendo de maneira seletiva e policialesca o comércio de rua, alguns grupos ambulantes, alguns grupos de vendedores específicos. E as associações vão atuar diretamente com as prefeituras ou com órgãos do poder público municipais e estaduais
e isso varia de acordo com a aceitação que esses governos têm de lidar com elas. Ao ponto de que, inclusive, em algumas administrações, isso criou rusgas entre prefeito, vice-prefeito e secretário da prefeitura, das subprefeituras. Então, a minúcia da resposta para a sua pergunta precisaria, na verdade, discutir cada um desses momentos de administrações diferentes. Mas a grande ruptura é 2009, com esse abraçamento do comércio popular e do comércio de turismo em São Paulo, muito marcado por essas intervenções no espaço público e na chamada revitalização do centro. Eu tenho certeza que vários de vocês também já falaram em alguns momentos aí ontem e vão falar hoje. Finalmente, para finalizar essa resposta, também dá para fazer então tração paralela não só entre a atuação política das associações atual comparativamente ao que elas faziam no passado, mas também comparativamente ao que outros grupos de vendedores ou de imigrantes fazem contemporaneamente. E aí tem uma trajetória de vendedores do comércio informal, comércio popular, ambulantes, em São Paulo, muito fortemente vinculadas à história de sindicalismo durante a gestão da Erundina, durante o momento de redemocratização do Brasil, até que isso começa a se desfazer e perder apoio dentro dos próprios espaços da economia popular, e as associações passam a ser mais importantes, não apenas as chinesas, mas várias outras. E aí a atuação, então, desses outros grupos que não são os imigrantes chineses tem muito a ver com demandas ao poder público. E os chineses têm uma forma diferente, que é de se relacionar com atores chaves de maneira muito mais silenciosa, que podem solucionar os problemas específicos que acometem aos vendedores ou empreendedores chineses. Então, comparativamente, tem menos dessa demanda por direitos, ou muitas vezes fraseados como economia solidária, ou até direito à cidade, dos fóruns, né, que já houveram na cidade de São Paulo para discutir isso em diferentes administrações, e muito mais voltado para uma relação bilateral direta. E se você pensar em outros grupos migrantes vendedores, que tem uma demanda muito mais forte ligada com a sua situação migrante e que muitas vezes participam conjuntamente com vendedores brasileiros, em alguns momentos especificamente as suas connacionais não brasileiros, isso também é diferente, porque eles são muito mais vocais em protestos de rua, em participação direta, em atuação na mídia, em grupos de pressão. E os chineses, novamente, têm uma tática que passa por apoiar representantes eleitos, desde questões como vitórias simbólicas, a criação do Dia do Imigrante Chinês, até nomeações importantes de líderes da comunidade que têm uma trajetória questionável aos olhos públicos sobre a atuação da legalidade e ilegalidade, como você bem colocou, até políticas públicas mais favoráveis, na verdade não políticas públicas, mas respostas ao comércio informal mais favoráveis aos interesses dos grandes grupos chineses. Isso acontece muito claramente quando houve os fechamentos das galerias de comércio. São atuações bilaterais com memorando de entendimento ou de ajuste, onde as associações se comprometem a fiscalizar, junto com a administração dos condomínios, das galerias, a atuação econômica dos vendedores. Então, a maneira de atuar é muito diferente. De novo, tanto com relação às associações chinesas do passado, quanto com relação às associações de vendedores ou de imigrantes atuais que não são chineses, imigrantes chineses. Então, eu espero ter respondido essa pergunta. Mereceria, com certeza, uma conversa mais longa, mas eu imagino que tem alguns paralelos com a situação que vocês vão encontrar em Belo Horizonte. Tá bem, obrigado, Douglas. Acho que podemos abrir a câmera de novo, só para a gente encerrar aqui. Deixa o Gabriel abrir ali. Então, acho que, Douglas, obrigadíssimo novamente, né? Fala aqui em nome de toda a equipe, de você poder ter tirado um tempo para estar com a gente, compartilhando sua pesquisa, né? Que tem, como eu disse, tem sido uma referência importante, né? Também estamos ansiosos aí com o lançamento do livro, né? Para poder atualizar um pouco esse debate, e espero que a gente possa seguir dialogando, né? E eventualmente, enfim, participar de alguma coisa presencialmente. Então é isso, agradeço muito aí e obrigado. Obrigado, eu que agradeço pelo convite novamente, a oportunidade de
compartilhar um pouco do meu trabalho, de ouvir as perguntas de vocês e pensar com vocês. Estou ansioso também para ver, quando a gravação estiver disponível, por favor, João, me avise. Quero ver ainda mais o que eu não pude participar presencialmente. E como você disse, espero que em breve a gente possa ter outras oportunidades e quem sabe a próxima seja de maneira presencial. Mas um obrigado a vocês, organizadores do workshop e da mesa, João, mas também a todos vocês que participaram, fizeram perguntas e que estão aí. Como eu disse, estou muito, muito ansioso para ver o trabalho de vocês também, refletido nas falas que eu não pude participar ainda. Tá legal. Um abraço, a gente segue aí em contato. Obrigado. Pessoal, a gente encerra aqui nossa primeira mesa e vamos para o coffee break. E em seguida, quanto tempo? Pode ser. Daqui 15 minutos a gente vai voltando. Até mais, Douglas. Obrigado.